A maioria dos gestores que eu conheço são verdadeiros martelos, imbecis na hora de conversar com seus colaboradores. Não sabem dar feedback. Pelo contrário, o que eles dão é feedback. Acabam com a vida, reputação, moral e estima das pessoas que trabalham com elas. Mas por que será que aplicar feedback é tão difícil, hein? Vem comigo nessa aula que eu vou te ensinar a arte de aplicar o feedback da forma correta. Uma verdadeira aula sobre como dar feedback. Você, gestor, que ainda não aprendeu como conversar com seus funcionários, não perca essa aula. Vem comigo. Bom, o que nós trouxemos aqui é um exemplo prático. Claro, esse é um caso fictício, foi realizado durante um treinamento para uma grande companhia, um consórcio que lida com vias férreas, um grande consórcio dedicado a fazer manutenção em vias férreas. Então todo esse ambiente aqui foi um ambiente controlado, um ambiente simulado e, é claro, com a permissão dos colaboradores, a gente está fazendo esse case aqui, tá bom? Então eu vou comentar cada traço desse vídeo, então fique atento aos detalhes, às expressões e gestos, porque aqui eu entrego definitivamente todos os segredos para que você possa realizar um feedback de forma construtiva, feedback positivo, não aquele feedback que acaba e arruína a reputação de qualquer colaborador. Primeiro, imagine a seguinte situação hipotética. Esse colaborador ele está chegando atrasado com frequência e ele não está respeitando alguns processos que foram desenhados e criados para ser seguidos à risca sobre risco de comprometer a operação da empresa. Então, acompanhe comigo na prática como chamar a atenção desse colaborador, como conversar com ele de forma cortês, educada, séria, pragmática, da forma tecnicamente correta na hora de aplicar o feedback. Eu vou estar acompanhando com vocês aqui do fone de ouvido, eu vou fazendo vários comentários ao longo do processo. Então, acompanhe comigo na tela. Olá, bom dia, chefe. Opa, tudo bem? Bem. Como vai? Beleza? Bem, senhor. Bom te ver aqui. Senta aí, fica à vontade. Preciso falar com você, deixa eu só aqui. Ô, Andressa, tudo bem? Bom demais aqui. Vou conversar aqui agora com meu amigo Bruno. Não vai demorar uns 15 minutinhos. Passa a ligação pra gente aqui agora, não? Tá bom? Obrigado. Primeira coisa que você percebe é que quando eu vou dar feedback para alguém, esqueça as interrupções. Feche o seu computador, diga para a recepcionista para não transferir ligação, peça para não ser interrompido. Isso vai dar conotação de seriedade da conversa. Então, primeira sacada. Bruno! E aí, cara, como é que você tá, bicho? Beleza? Tô bem. Como é que foi o fim de semana? Bem, graças a Deus. Bom. Passei com a família. Dona Maria, tá bem? Tá bem. E os meninos? Olha, dando trabalho, né? Normal, né? Você botou ele na escolinha? Você falou que ia botar ele na escolinha? Botei. Tá indo bem? Desenvolveu? Alguns sim, né? Mas tá difícil, porque acaba ficando muito longe, né? Então, acaba o trabalho. Chega já cansado, os meninos também sentem falta, né? Entendi. Primeira coisa. Segunda coisa, na verdade, né? Não chega de uma só vez já despejando toda a carga emocional, já falando do problema em si. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar ele do estado resistente. Porque normalmente quando você vai dar feedback para alguém, ele vai sentar na sua frente e vai fazer assim, ó. Por quê? Vai estar preparado para receber pedrada e críticas. Então a pessoa vai estar num estado fechado para receber qualquer tipo de informação ou orientação. Então a segunda dica é quebre o gelo. Derrube a objeção, perguntando algo sobre o seu fim de semana, sobre o dia a dia na operação como está, algo particular sobre a sua vida que todo bom líder e gestor deve saber por onde entrar. Bacana, mano. Ô Bruno, você é um cara de família, bicho. Tem uns valores que eu comungo muito com os seus. Obrigado. São muito bacana. Você é um cara bom demais aqui dentro, você sabe disso, né? Bem, Bruno, ainda assim, tem algumas coisas que eu preciso falar com você. Eu, enquanto seu líder e gestor, eu não posso me excusar disso. E sempre tem uma relação muito transparente, né, Bruno? Eu me lembro de quando você entrou aqui na empresa. Você lembra do dia da entrevista? Chegou cheio de entusiasmo, com brilho nos olhos, querendo mudar o mundo. Cara, esse Bruno tá aí dentro. Só que nas últimas semanas tem acontecido algumas coisas, Bruno, que não é o Bruno que eu conheço. É sobre isso que eu quero falar com você, Bruno. E é um assunto chato. Sabe? Permite ser sincero e honesto com você? Sim,
acredito que até sei, já Pois sai é. Eu sei que você sabe que você é um cara inteligente. Horário é uma coisa dela que não tá legal. Você sabe que você é um cara que repercute muito o que faz aqui dentro. É uma inspiração para as pessoas. Se as pessoas veem você chegando atrasado, logo você tem o direito de fazer o mesmo. Isso pra gente é muito ruim, Bruno. Porque o nosso exemplo, ele condiciona as pessoas. Você sabe disso, né? Essa é uma coisa. A outra, sabe aquele processo de a revisão do relatório, que você chegar até às 17 horas para dar tempo de te analisar, para a semana seguinte tomar aquela ação adequada, para não ter problema? Tá chegando muito atrasado, muito em cima da hora, Bruno. Não tô conseguindo pensar e analisar. Estou perdendo o fim de semana olhando isso. Isso é ruim para nós dois. O processo não fica redondo, te passa correndo e acaba que o trabalho não vai da forma como a gente gostaria. Isso também a gente precisa ajustar. Agora é o seguinte, Bruno, eu estou falando do Bruno das 3 últimas semanas apenas. Não da sua história aqui dentro, que ela é muito bacana, você sabe disso. Então estou pegando um pedacinho da fotografia que não está legal para a gente ajustar, tudo bem? Eu preciso entender o primeiro, o que está acontecendo. Por que o Bruno não é assim, mas está assim? Fala um pouquinho para mim, cara, o que está acontecendo, pelo amor de Deus, bicho? Pausa. É muito importante agora relatar exatamente o momento de transição. Primeiro, eu começo destacando pontos positivos do colaborador. Bruno, você que dentro tem uma trajetória muito bacana. Lembra quando você entrou aqui na empresa, você tinha brilho e sangue nos olhos. Então resgatei o lado bom do Bruno. Então ele se desarma na hora, nessa hora talvez até ele fique um pouco emotivo, o que é natural, porque você acabou desarmando ele. Ele esperava que você fosse vir com pedradas e você veio a princípio com afagos, mas calma que vai esquentar um pouco mais. Então destaco pontos positivos. Bruno, você é bom nisso. Cada vez mais você tem avançado nesse aspecto. Agora sai do mais e faz a conexão com o ponto crítico, que é o menos, mais, menos. Só que você vai usar alguns advérbios de interligação entre o estado do mais com o menos, para você não negar tudo aquilo que você disse. Exemplo, Bruno, você é muito bom no que faz, nisso, mas, ou na verdade, esses advérbios são advérbios de negação, que nega tudo que você disse antes, significa que a verdade vem agora. Então você desconstrói todo o teu argumento que está, de certa forma, fomentando ali dentro da mente do seu colaborador. Então você vai falar o seguinte, diga o aspecto positivo, logo em seguida, diga, ainda assim, contudo, eu preciso ajustar os seguintes pontos. E faço mais uma análise muito crítica aqui. Ajustar os seguintes pontos significa crítica com exatidão. Todo feedback tem que ter um objetivo. Ele é para alinhar o comportamento indesejado, no caso ali dos atrasos que o Bruno, com recorrência, estava fazendo, ou alinhar processos que não estão sendo executados da forma correta. Então é para alinhar a defasagem do processo. Ó, Bruno, o processo exige que você venha aqui. Você está aqui, então tem uma defasagem, então a gente vai alinhar essa defasagem. É sobre isso que a gente vai conversar. Ponto. Especificidade. Objetivo, feedback. Você não sabe o que conversar, tem medo de esquecer algo? Toma nota. Eu, quando dou feedback, eu anoto no papel tudo que eu quero conversar para não esquecer. Falando, ó, a primeira coisa que eu quero falar com você é isso aqui, ó. Fala, ó, outra coisa que é importante. Deixa eu ver aqui que eu anotei para não esquecer. Não tem problema nenhum fazer isso. Assim você não esquece, cria uma ordem lógica na hora de conversar com o colaborador. Então, nota que agora ele saiu do mais para o menos, fazendo algumas críticas de forma pontual e precisa, dando exemplos do porquê que é importante não fazer isso. Eu preciso entender o primeiro, o que está acontecendo. Por que o Bruno não é assim, mas está assim? Fala um pouquinho para mim, cara. O que está acontecendo, pelo amor de Deus, bicho? Eu tenho, acho que essas últimas 3 semanas coincidiu com um problema pessoal que eu tive. Problema fora aqui da empresa, mas que acabou repercutindo aqui dentro, na minha falta de concentração, nos meus atrasos. Então, estou com problema de saúde em casa, então isso está me tomando tempo, preocupação. Eu chego aqui, eu não tenho cabeça quando eu chego aqui para trabalhar, ânimo, então é isso que aconteceu. Entendi. Note que quando eu diga, Bruno, o que está acontecendo? Eu me inclino para frente levemente para demonstrar interesse sobre o que ele vai falar. Isso é linguagem corporal, isso é técnica de PNL, para criar conexão, para criar um espelhamento e gerar confiança àquele que está ali na sua frente para revelar segredos que talvez você não tenha conhecimento ainda. Deixa ele falar. Ele vai falar coisas que têm propriedade, aquilo que tem propriedade resolva. Bruno, isso que você fala
Tá correto, eu vou resolver, dê o feedback. Ok, Bruno, isso não dá para fazer, por isso e por isso, por isso. Não vai rolar, não é o momento da empresa. Diga o porquê também, para não ficar com falsas expectativas de que você prometeu algo falso e não cumpriu. Isso é pior ainda, já um efeito rebote, que só estraga o processo. E vai falar e tentar jogar com emoção. Aí que está o aspecto. Eu encorajo ele a dizer as suas emoções, depois eu trago ele para a razão. Agora note como eu vou fazer isso. Trazer o colaborador para a razão. Bruno, você quer um café? Sim, por favor. Um cafezinho para você. Cafezinho, Bruno. Obrigado. Eu falo que um bom papo com um pouquinho de café fica melhor ainda, né? Sim. Entende? Bruno, eu compreendo bem o que você está vivendo. Tem algo que eu possa fazer, eu pessoalmente possa fazer para te ajudar a resolver isso? Não, eu acredito que não. Eu preciso reorganizar, talvez só alguns dias mesmo para eu... Você precisa de um dia na semana para resolver isso em definitivo? Sim, precisaria. Tá, a gente vai combinar de você, nesse dia, resolver isso. Dá para resolver isso? Você sabe como resolver isso, Bruno? Sim, sei sim. Tá. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante para nós dois. Eu sei que você tem problemas pessoais, eu também tenho. Resolve. Entendeu? Resolve. É só você que pode resolver isso. Não adia mais, não chega. Sim. Porque se isso está atrapalhando a tua vida, eu me importo. Eu me preocupo com isso. Se isso está deixando o Bruno que eu conheço aparecer e atrapalhar o seu trabalho, eu fico preocupado com isso. Entende, Bruno? Sim. Pausa. Note que eu ouvi, me coloquei à disposição. Diz para ele o seguinte, ó, ficar chorando, praguejando, lamentando, não vai resolver nada. Existe algo que eu possa fazer? Se coloca à disposição para ajudar você, não. Nessa hora eu lembro da minha avó. A avó dizia, toda frase que começa com eu, o problema é seu. É seu. Então resolva. Bruno, resolva para ontem, porque se isso afeta a tua produtividade e o teu processo, eu me preocupo muito com isso. E é meu papel enquanto líder se colocar à disposição para te ajudar a resolver isso. Então você vai resolver isso, tá? Se precisar de um dia de folga, se a sua empresa permite fazer isso, uma hora mais cedo, às vezes é isso que precisa para resolver, ajude. Tá? Mas não dá para ficar adiando uma solução que já era para ter tomado 2, 3 semanas atrás, que afeta a produtividade do colaborador. Então chama ele para responsabilidade. Ó, eu também tenho problema, se a gente ficar aqui falando sobre o problema, ficar nós dois chorando aqui, lamentando as mágoas, meu irmão. Homem, tome uma postura, mulher, tome uma postura e resolva. Vá atrás, ponto final. Trouxe ele para a razão, aqui acabou o choro. Alguns colaboradores, dependendo da complexidade do problema, podem até ficar muito emotivos nessa hora, porque ninguém nunca os ouviu com tanta profundidade. Alguns vão até chorar na sua mesa. Deixa ele chorar, fala com ele, olha, cara, desabafa. Pode chorar, chorar faz bem, eu também às vezes choro no banheiro. Desafoga. Agora é o seguinte, quer uma água? Respira, você vai voltar lá para a linha, chegar na sua casa, você vai resolver isso, cara. Não vai deixar isso mais para amanhã, não. Tudo bem? Chama ele para responsabilidade. Eu estou colocando agora de novo o mais. Então era mais, menos com a crítica e chama para o mais, ressaltando as qualidades, o que se espera dele. Agora você dá o recado. Olha nos olhos, olha ele agora nos olhos e chama ele na responsabilidade. Eu preciso de você, Bruno. Eu preciso do Bruno que eu contratei, eu preciso do Bruno performance, eu preciso do Bruno focado, dedicado, o Bruno que é o educador, disciplinador da turma. Não deixa essa derrota temporária afetar a sua vida, não, cara. Você é responsável pela vida que tu cativas, meu irmão. Você sabe disso, bicho. Melhor do que eu. Não tem solução perfeita. Às vezes você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, gradativamente resolva. Posso contar contigo? Pode contar sim. Tá, para te ajudar ainda mais, antes de você sair, tá? Quinta-feira à tarde, tá tranquilo para você? Sim. Ou sexta-feira, o que você prefere? Eu estava olhando aqui na quinta-feira, tá? Porque de manhã a gente tem que fechar aquele relatório. Então na quarta-feira à tarde eu vou sentar com você, vamos pontuar cada uma das questões para poder afinar, deixar tudo pronto para quarta-feira, para não ter furo quinta-feira com a turma. Tá? Quinta-feira de manhã tem que apresentar os relatórios, os indicadores, tem que estar acurados todos eles, para você poder, quinta-feira sai, resolve, que sexta-feira eu quero que você chegue aqui e fale, ó, cara, resolvi. Aí eu vou ficar feliz. Combinado. Temos um compromisso? Temos um compromisso. Bruno, eu preciso de você. Acordado? Sim. Tranquilo? Obrigado, campeão. Vai lá, cara. Até logo. Encerra o processo. Eu preciso de você.
É isso. É isso, pessoal. Essa é a técnica que nós chamamos do mais, menos e mais. Técnica do sanduíche, técnica da borboleta, da pirueta, não importa o nome gourmetizado que você vai dar. É o feedback construtivo que faz com que a pessoa pense, pondere sobre as suas ações, as suas consequências, o impacto que ela tem na operação por não seguir um comportamento adotado, por não seguir uma rotina operacional adequada, o tanto que isso impacta no dia a dia da empresa. Faça ele pensar, olhe nos olhos, faça as pausas, as entonações, incline o corpo, use a linguagem corporal para você fazer um feedback correto. Agora, dica de ouro. Acho que a última dica é feedback, faça ali na sua sala com toda a privacidade do mundo. Elogio pode ser em público, não tem problema nenhum, mas na hora de puxar a orelha, dar as palmadas, tem que ser ali na sua sala com total respeito e privacidade possível. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fica a dica, aperta o play e até a próxima!